Yo! Yo! Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam A Resistência Negra nas Memórias da Anastácia, segundo relatos dos remanescentes quilombolas. Transcrito por Márcia Camargo e José Paulo Pontes. O Quilombo da Anastácia. O Quilombo da Anastácia é uma comunidade quilombola localizada no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Zona rural, região metropolitana de Porto Alegre. Reconhecimento. História. O Quilombo preserva a memória da resistência negra e escravizada na região, mantendo tradições culturais, religiosas e agrícolas. Cultura. Mantém raízes afro-brasileiras como festas tradicionais, culinária e manifestações como batuque. Importância histórica. Representa a luta pela terra e identidade negra no Rio Grande do Sul. Anastácia Parteira. Nas terras quilombolas, no coração do interior de Viamão, quando as filhas e noras da Anastácia anunciavam que iam dar à luz para mais uma criança, ela preparava o que se fazia necessário para o momento. Lembro-me que eram escolhidos 2 ou 3 frangos para engordar e que deles seriam preparadas as canjas que a mulher deveria se alimentar durante os 7 dias após o nascimento do rebento. Somente a canja de frango tinha os nutrientes essenciais para a recuperação da mulher. Ela preparava um quarto só para a hora do parto, onde ninguém deveria entrar. Eu ficava curiosa com aqueles preparos que ficavam envoltos de segredos. A avó e a grávida falavam em cochichos e eu perguntava: Vó, por que ninguém pode entrar neste quarto? Ela respondia: porque a cegonha vai chegar aqui e não quer ninguém por perto. Se vocês ficarem aqui ou espiando nas frestas, a cegonha vai embora e leva o nenezinho. Tu quer conhecer o nenê que vai nascer? Quero sim, vó. Então larga de ser curiosa e deixa a cegonha fazer o trabalho dela. Eu ficava sentada no terreiro, bem no tronco da figueira, imaginando que horas a cegonha ia chegar. Como ela ia trazer o nenê no bico? De que lugar ela pega os nenês? Será que ela tem um mundo só de nenezinhos chorão? E por que será que eles choravam tanto? Por que as mulheres gritavam naquele parto com a avó? Muitas perguntas pairavam nos meus pensamentos. A avó era uma parteira de coração, acolhedor. A matriarca amparou todos os netos com mãos firmes e a tesoura que a gente não podia usar. Nesses dias, o fogão ficava abarrotado de panelas com água fervendo. Ela pegava muitos panos brancos daquele linho que vinha a farinha de trigo e carregavam aquelas panelas de água para o quarto, e durante os 7 dias a mulher fazia escaldapés para não pegar frio e ter recaída. O neném ficava só com a mãe durante 7 dias, e este tempo sagrado permitia que a mãe e filho se conectassem profundamente, longe dos maus olhados e dos espíritos maus. Ó Anastácia, com sua sabedoria e amor, garantia com suas rezas que cada nascimento fosse abençoado, que a nova vida fosse recebida com alegria e gratidão. A travessia da liberdade. As noites no quilombo eram longas e silenciosas. Quando anoitecia era hora de descansar e adormecer.
Anastácia dormia, mas sabia tudo o que acontecia ao redor. Conhecia os sons da noite como ninguém. Aprendera com sua mãe, a negra Hortência, a ter o sono vigilante, pois a qualquer momento um dos irmãos escravizados poderiam precisar de socorro. Anastácia compartilhava desde tenra idade dos atos de coragem de sua mãe, a negra Hortência, que era uma mulher forte, audaciosa e destemida, com espírito indomável. Ambas ajudavam os irmãos escravizados que conseguiam fugir da senzala. Hortência sabia que poderiam ser descobertas a qualquer momento, mas a intenção de estender as mãos e salvar a vida de um irmão era maior do que a dor das chibatadas que levariam se fossem flagradas. Quando os escravizados em fuga pediam socorro na casa de Hortência, ela corria, pegava o barco que ficava ancorado na beira do rio. Anastácia rapidamente lhe alcançava os remos e ambas colocavam o negro ferido e pujão dentro do barco, com as mãos firmes e os corações determinados. Elas atravessavam o rio. Nas noites de verão, eram guiadas pelo brilho prateado da lua. Nas noites de inverno, atravessavam pela névoa, como fantasmas deslizando sobre as águas frias do rio Gravataí. Ligeira nos remos, Hortência olhava Anastácia profundamente. Este era o seu maior ensinamento, seu maior legado, ensinar a filha a lutar por justiça com as armas que tem. Elas conduziam inúmeros escravizados em fuga até o quilombo Manuel Barbosa, no Barro Vermelho de Gravataí. Este era o refúgio onde aqueles que buscavam liberdade poderiam pelo menos ter paz. E assim, em cada travessia, a coragem de Hortência ensinava e acendia a chama da esperança no coração de Anastácia, que continuou a salvar os irmãos pretos, porque mesmo nas noites mais escuras, a luta pela liberdade era uma missão que nunca seria em vão. As trocas no fio do bigode. Vó Anastácia ficou viúva cedo. Ela foi casada com o vô Olímpio, que eu não conheci. Ela dizia que ele faleceu de uma doença que não sabia explicar. Os quilombolas buscavam trabalho nas fazendas ao redor do quilombo. Trabalhavam na lavoura, no plantio e na colheita. Outros trabalhavam nas construções de galpões e cercados. Outros ainda tratavam dos animais. Os proprietários de vastas terras na região da Estância Grande mantinham os olhos voltados para as terras quilombolas. Estes homens brancos e ricos produtores queriam aumentar a produção do arroz e precisavam da água do rio Gravataí. Quando o interesse por nossas terras se alastrou entre os fazendeiros, eles iniciaram um movimento de opressão, negando trabalho aos quilombolas, tratando os negros da nossa família para serviço algum, forçando a fome a entrar às porteiras do quilombo. Vó Anastácia contava que por muitas vezes bateram na porteira do quilombo homens montados em seus cavalos, com trajes bem feitos de linho, usando botas lustradas e chapéu na cabeça, com as esporas brilhando, ofereciam comida ao nosso povo em troca de pedaços de terras. O Olímpio, vendo sua prole na miséria, não via outra alternativa para alimentar a família, e por muitas vezes nossas terras foram trocadas por malas de comidas. Não sabemos dizer quantos hectares foram trocados, pois não haviam registros. Estas trocas eram feitas e assinadas com o fio do bigode. Lógico que a palavra dada no fio do bigode só valia para o vô Olímpio, porque os fazendeiros corriam para o cartório registrando mais uma porção de terra. Foram tantas as trocas de comida por terras que um dia vó Anastácia mesmo recebeu os fazendeiros e disse que não ia ceder mais terras, que bastava. Levaram muita terra daqui, não levarão mais, mesmo que a fome faça moradia neste território. Podem ir embora daqui. O Olímpio ficou furioso com ela. Mas o que é isto, mulher? Se metendo nos negócios de homens? Negócio de homem, não. Estas terras são herança de minha mãe Hortência e vou deixar de herança para meus filhos, netos e bisnetos.
Vó Anastácia foi amarrada com correntes pelo próprio marido. Vó Olímpio açoitava ela por ter feito ele passar vergonha frente aos fazendeiros. Anastácia não chorava, dando exemplo de valores e integridade de mulher preta. E hoje, o pouco de terra que nós habitamos teve o sangue da Anastácia como resistência. Baile de negro. Era um tempo que na imensidão de Viamão as divisões eram profundas. Os bailes organizados pelos brancos eram eventos de luxo, onde a entrada era restrita a eles da mesma cor, impedindo a presença dos negros, que eram expulsos dos bailes e tratados com desdém e exclusão. Nesta época, minha avó Anastácia, que não tolerava injustiça e desafiava o poder dos brancos, decidiu que era hora de mudar aquela realidade. Tinha filhas moças, e queria vê-los felizes bailando. Então, ela organizou seus próprios bailes. Nos dias marcados para o baile, o quilombo ficava apinhado de alegria. As moças costuravam os próprios vestidos feitos de tecido de chita, penteavam bem os cabelos e colocavam flores para enfeitar. Uma ajudava a outra a ficar bem bonita. Passavam batom e para esses bailes, Anastácia as mandava colocar em sapatos ou sandálias, que lhes doíam os pés, acostumados à liberdade de andar descalços. Mas essas noites eram de celebração da cultura negra em toda sua plenitude. Os bailes da Anastácia tornaram-se um refúgio de liberdade, onde todos eram bem-vindos para dançar, cantar, comer e compartilhar histórias. Eu disse comer, porque nos dias marcados de baile, a avó mandava matar um porco e fazia carne assada, morcilha, torresmo, linguiça e pão caseiro, sob a luz dos lampiões. Homens e mulheres pretas, exalando água de cheiro, agitavam os corpos ao som vibrante da música do gaiteiro, que cantava e por vezes molhava a garganta com cachaça. Era uma atmosfera de união e resistência e, ao mesmo tempo, uma fonte de renda para o quilombo. Com o tempo, os bailes da avó Anastácia ganharam fama e começaram a atrair pessoas de várias partes. Pessoas chegavam de longe em carroças, bicicletas, a cavalo, e outros moços e moças que caminhavam léguas na estrada escura e de chão para dançar ao som da gaita do famoso trovador dos Pampas, Gildo de Freitas, que ficou muito amigo da avó Anastácia. Chegava rindo, falando alto e fazendo versos. Ele chegava de tarde em um carroção, abraçado com sua gaita, e o baile se estendia até o amanhecer. Eu, minha irmã e as primas pequenas ficávamos espiando pelas janelas, porque a avó não deixava as crianças ficarem no baile. Aquele som da gaita, aquela alegria contagiante dos visitantes que bailavam na sala da casa da avó, a voz do cantor e o cheiro da carne assada faziam as crianças perderem o sono e se arriscarem na aventura de espiar o baile pelos cantinhos das janelas abertas. E assim a gente presenciava a beleza da cultura negra. Vó Anastácia, com sua coragem e determinação, havia transformado a exclusão em celebração, mostrando a todos que a verdadeira riqueza de uma comunidade está na diversidade e no respeito mútuo. A comunhão. Eu e minha irmã, correndo com os tamancos nas mãos para que não arrebentassem. A estrada de chão quente e poeira sob o sol radiante na metade do dia de verão. A gente corria porque era bom voltar da escola para casa correndo, saltitando, rindo. Só parava para comer pitangas ou quando a gente encontrava alguma preá ou lagarto no meio do caminho. A gente não reclamava de andar 6 quilômetros até a escola. A gente era feliz na simplicidade que conhecia. Buscar água na ponte, brincar de brincadeiras inventadas, cuidar de bonecas de trapos ou de sabugo, de milho, que a avó Anastácia fazia nos dias de chuva. Para chegar em casa, a gente tinha que abrir a porteira grande de madeira, enquanto
Uma empurrava a outra, se balançava pendurada, segurando com uma mão só. Corpo solto no ar, balançava as gargalhadas que saíam da boca escancarada. Mas naquele dia de março, a gente tinha uma novidade para contar. Entramos afobados na cozinha, que exalava um cheiro bom de feijão, as brasas ardendo no fogão a lenha. A Anastácia andava ligeira na sua cozinha. Contamos para ela que uma mulher foi na escola convidar todas as crianças para fazerem a primeira comunhão. Contamos que as aulas de catequese seriam aos sábados de manhã, que aprenderiam os ensinamentos de Jesus e depois fariam a primeira comunhão. Deixa, avó, a gente pedia em coro. A avó cuidava de todos no quilombo. A última palavra em qualquer decisão tinha que ser dela. Chega deste griteiro, que me deixa uns mbanza. Podem fazer sim, aprender sobre Jesus será proveitoso. Mas é para aprender a rezar, sem bagunça. Agora vão lavar as mãos e a cara, que está na hora de comer. No sábado acordamos mais cedo que os outros dias. Tomamos café com leite de vaca, ainda mornos. Fomos ligeiras pegar a sacolinha de cadernos e lápis. Fizemos o caminho até a igrejinha de Santo Isidoro, na Estância Grande. A porta lateral da igrejinha estava aberta e fomos recebidos pela mesma mulher que fora na escola, com o convite para a gente aprender as coisas de Jesus. Nunca tínhamos entrado dentro daquela igrejinha. Certa vez, em dia de festa, eu cheguei perto da porta e vó Anastácia ralhou. Para quieta, rapariga. Não entre onde não te convidaram. Dora era o nome da mulher da catequese. Chamou todas as crianças. Eram 12 em total, e nos levou para uma salinha nos fundos da igrejinha. Para chegar lá, tínhamos que atravessar pela sacristia. Passamos em silêncio, não se ouvia a respiração e nem as pisadas no chão de madeira bruta. As imagens dos santos que eu não conhecia me olhavam com os olhos de gesso. A sala em penumbra e um cheiro de mofo de lugar fechado. Me deu enjoo no estômago. E muitos sábados passaram, e as histórias de Jesus eram encantadoras. Multiplicou os pães e alimentou uma porção de gente. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, fez um homem morto chamado Lázaro viver, e outras histórias bonitas. O Filho de Deus fez antes de morrer na cruz. Mas um dia, a Dora mandou um bilhete para os pais. Nossa mãe não estava e o pai estava trabalhando. Entregamos para a avó Anastácia, que sabia ler um pouquinho. E ela foi lendo devagarinho, dizendo que nossos pais tinham que ir na salinha da catequese para falar sobre a primeira comunhão. Nossa mãe foi na reunião e lá disseram a data da comunhão, que todos deveriam vestir e calçar sapatos brancos. Vó Anastácia pegou sacos de farinha e costurou nossos vestidos, mas não tinha dinheiro para comprar sapatos brancos. Ela disse que isto não ia fazer diferença e que a gente podia ir com os tamanquinhos bem limpinhos. Chegou o dia da primeira comunhão e nós fomos para a igreja com nossos vestidinhos de saca branco e com nossos tamanquinhos. Chegamos na igrejinha e as outras meninas estavam bem arrumadinhas, com vestidos bem branquinhos de tecidos leves, enfeitados de renda na barra, com meias brancas até os joelhos, laços de fitas brancas enfeitando os cabelos bem penteados e sapatinhos de salto baixo branco. Quando a Dora nos viu, ela veio em nossa direção e nos puxou para o lado e disse: "Vocês não podem fazer a comunhão com estas roupas e com estes calçados. Todas têm que estarem iguais. Nós só temos esses vestidos que a avó Anastácia fez para nós. Então podem voltar para casa, porque vocês não podem receber a Sagrada Eucaristia vestidos assim." Baixamos a cabeça, envergonhadas, e voltamos para a saída do pátio da igrejinha. Pela primeira vez, voltando para casa, não tínhamos vontade de correr, só as lágrimas molhando nosso rosto infantil. Chegamos em casa quietas e a avó perguntou: "O que aconteceu que já voltaram da missa?" Eu não conseguia falar de tanta tristeza e dor.
E a Beri, minha irmã, disse: não deixaram a gente fazer a primeira comunhão, porque nossos vestidos não são brancos, como das outras meninas. A avó Anastácia disse assim: parem de chorar por besteiras, este padre não sabe de nada. O mais importante é que agora vocês conhecem a vida de Jesus e aprenderam a rezar. Chega de chorar e vão trabalhar. Nunca esqueci esse dia. Não fiz a primeira comunhão naquela vez, mas em 2023, em uma missa crioula celebrada pelo padre Charles, que é negro, vindo de outro país, que sempre celebra missa crioula aqui no nosso quilombo, que compreendeu a minha dor da infância e com sabedoria e amor, ele celebrou a minha primeira comunhão, curando minha ferida pela exclusão e preconceito que me perseguiram por mais de 50 anos. Sou muito grata ao Padre Charles, que devolveu minha dignidade e o meu valor. A importância do resgate cultural e histórico, uma voz que ecoa pela eternidade, por Adriano Steinmetz. O trabalho realizado em prol do Quilombo da Anastácia transcende uma simples ação artística ou educativa. Ele se torna um manifesto em defesa da memória e das origens de um povo cuja história é marcada pela opressão, mas também pela força e resistência. Como alguém engajado na educação social e na produção cultural, acredito profundamente na relevância e na urgência desse resgate, pois ele é, acima de tudo, uma forma de justiça e reconstrução da identidade coletiva. Preservar a memória quilombolas não é apenas contar histórias do passado, é garantir que essas histórias continuem vivas e sejam parte integral do presente e do futuro. A luta e resistência que permeia as narrativas quilombolas tem um papel essencial na formação de uma sociedade mais consciente e justa. A memória desses povos não pode ser apagada nem silenciada. Ela deve ser celebrada como fonte de aprendizado, inspiração e reconhecimento. A arte e a cultura são ferramentas poderosas nessa missão. Por meio de poemas, fotografias e expressões artísticas, é possível transmitir não apenas as dores vividas, mas também a força e a resiliência que caracterizam o legado dos quilombolas. Cada linha escrita, cada imagem capturada é um grito de existência, uma afirmação da importância dessas histórias. O turbante da mulher preta, simbolizando sua resistência e força, os muros pintados com cores vibrantes, os poemas que narram as fugas e diásporas, tudo isso constrói uma narrativa rica e indispensável. Além disso, a fusão da tecnologia com a sociologia, que busca explorar em meu trabalho, amplia o alcance dessas vozes e conecta as diferentes gerações e culturas. O uso da tecnologia, como aliado no resgate cultural, não só moderniza os meios de disseminação, mas também leva essas histórias a locais onde talvez nunca fossem ouvidas. Este é um passo importante para garantir que o legado dos quilombolas seja reconhecido em sua totalidade como parte indispensável da história global. No entanto, essa missão não é fácil, requer esforços contínuos, empatia e comprometimento com a causa. Resgatar essas histórias significa lutar contra o apagamento histórico, combater preconceitos ainda arraigados e enfrentar os desafios impostos por uma sociedade que frequentemente marginaliza os povos quilombolas. Mas essa luta não é em vão. É o que dá sentido à existência, é o que conecta cada pessoa às suas raízes, é o que impulsiona a mudança. Portanto, acredito que este trabalho não é apenas importante, ele é essencial. Ele simboliza o poder da memória e da arte como formas de resistência e sobrevivência. Ele representa a valorização de uma cultura rica, busca incessante por justiça e igualdade. Este é o meu compromisso, esta é a minha convicção, resgatar e preservar essas histórias, e não é apenas um dever, mas também uma honra, pois como diz um dos poemas, levanta teu punho e outros mil se levantam, e juntos construímos um futuro em que as raízes são força e a memória é luz. Um poema Camargo. Mesmo que a turba imunda tente agarrar os tornozelos da cultura, mesmo que a cabeça cruel
que de ódio tudo inunda, tente extinguir tua pele diante do espelho das águas. Tu, preta, arruma o turbante, símbolo da tua resistência, grito da tua existência colorida. Quem te ver passar pelas ruas da cidade pensa que tua pintura é de festa, mas desconhecem eles, por certo, que a mesma pintura é que tu usas para a guerra, a mesma tinta, a mesma luta, a mesma terra dos teus ancestrais. Arruma o turbante, preta, te enfeita, que hoje não só o dia é teu o mundo, é tua a vida. Vai pintando com tuas cores os muros encardidos da cidade. Levanta teu punho e outros 1000 se levantam. Teus pés pisam as pegadas do passado e as marcas no chão. Desta feita serão vitória. Não esqueça a trágica memória, mas viva livre. Despedaça essa prisão. Canoa da noite. Balança a canoa, embalando o menino, que custa a dormir. O homem alto em pensamentos tenta sorrir. Segura os dentes cerrados, não consegue ou não lembra. A mulher arruma o turbante, sofrida, cansada, mas guarda no olhar a certeza de ser quem é. A velha negra segue em silêncio toda a viagem. A chuva se afasta, a lua aponteia a rota antes da noite parir os primeiros raios de sol. Ouve-se, é aqui que o homem se lembra e volta a sorrir. A árvore menina. Da semente plantada pelo acaso, pintou-se em meio à mata a árvore frondosa, galhos fortes, raízes fundas. E assim, e ainda assim, uma jovem menina, diante da ancestralidade do antigo mundo, se soubesse dos horrores imundos dos últimos séculos, não teria deixado o invólucro. Teria se mantido semente até outros tempos, ela que nascera para bailar, sua copa ao vento, despir-se no outono, vertir-se de noiva na primavera, viveria os dias amargos da infâmia humana. Em seu tronco imponente, negros que sonharam com a liberdade jaziam, enrolados a ferros e correntes, sofreram toda sorte de infortúnios, mas um ardil da humanidade. Já débeis, os reis de outrora, atirados ao chão, soltavam o último suspiro, soprando ao infinito suas almas imortais. E agora, livres, a árvore gigante se fez pequena outra vez, enquanto Niame chorava uma chuva infinita. A árvore curvava-se diante do rei. Prestas. As prestas anunciam a chegada da manhã. Noite não dormida, o dia não ilumina. Água não sacia, comida não alimenta, nem carne, nem alma. A mão feroz nunca calma, o couro trançado não para, a ferida não fecha. A boca esquece as palavras. O Jaimnaim, os olhos não enxergam além de lamento. Agora o sofrimento guia seus dias. É como se não fosse nada e a vida se apaga longe de casa, sem amores. Um estranho aqui, um estranho para si. Fuga. Um poema em fuga com seus personagens. Espreita, silêncio, ninguém os viu. São 3 que correm no meio do mato. Um homem alto, uma mulher de turbante, um menino descalço. Ao longe, ainda se ouvem gritos de ódio, relinchar de cavalos, estrondo de tiro. Atravessam o riacho, o menino no colo, a mãe tem braços de aço, o pai, olhos de lince. Adiante, o quilombo, o coração dispara, e a velha negra guerreira os carrega.
some de Viamão, rio abaixo. A água não deixa rastros, não deixa pegadas. Os cheiros se apagam, o barco some no horizonte. Registros quilombolas. Luta e resistência na busca de manter suas origens. Foto de Anastácia e seus filhos. Chico, filho de Anastácia e seus colegas. Marcílio, genro de Anastácia, marido da tia Chica. Tia Cida, nora de Anastácia, mulher do tio Chico, com o neto aparecendo na janela. Trabalhadores. Capim Santa Fé. Berenice Chico e seu marido numa festa. Tia Chica, filha de Anastácia. Casa da Anastácia. Tijolos da parede da casa da Anastácia. No Rio Gravataí e a placa. Governo Federal. Programa Brasil Quilombola. Quilombo da Anastácia. Regularização de território quilombola. Há muito tempo no Quilombo da Anastácia, histórias fantásticas povoavam o imaginário popular. Nas rodas de conversa dos homens, nos armazéns, nas tardes de chás das senhoras e entre os quilombolas. Deolindo era um negro de porte alto, andava sempre pelo quilombo para pescar no rio, que nesta época era cheinho de peixes. Tinha traíra, pintado, pacu. Ele pedia licença para Anastácia e, por ser um negro de bom coração, vó Anastácia o deixava ficar horas e horas na beira do rio, ou em um barco pescando, tendo por companhia o profundo silêncio da noite e o coachar dos sapos. Certa vez, Deolindo falou para a vó Anastácia que ia trabalhar de turmeiro, isto é, em turma na plantação de arroz de uma estância distante nas terras de Viamão, que eram infinitas a olho nu. Deolindo trabalhava arduamente na plantação de arroz e por isso ficou muito tempo sem aparecer no quilombo. Certa vez Deolindo apareceu, tinha os olhos esbugalhados de não dormir bem as noites. Anastácia lhe ofereceu chimarrão e perguntou se ele ia pescar. Deolindo disse que não queria mais ficar sozinho, noite adentro, pescando, porque lhe aconteceu um fato que mudou sua vida. Vó Anastácia queria saber o que havia acontecido, para que Deolindo tivesse mudado tanto, e ele começou a lhe contar. Dona Anastácia, eu vou lhe contar o que aconteceu. Coisa mais estranha que eu já passei. Era sexta-feira e os amigos que trabalhavam na plantação receberam um pagamento e foram para a cidade beber e se divertir em casa de luz vermelha. A senhora sabe que não gosto de gastar meu dinheiro assim. Então fiquei trabalhando mais um pouco. Na hora de vir embora, peguei minhas ferramentas e vim andando pela estrada e de repente surgiu um jipe em alta velocidade, levantando poeira. Ele passou por mim e mais adiante, voltando de ré. Ô negão, quer uma carona? Disse o homem branco que dirigia o jipe. Eu estava cansado do trabalho. Achei bom chegar mais cedo em casa e aceitei. Obrigado. Quando entrei no jipe, o homem começou a acelerar de maneira descontrolada, rindo de forma estranha, cravava os olhos de raiva enquanto acelerava mais ainda o jipe em trilhas desconhecidas. Eu não conseguia falar nada, dona Anastácia, como se eu estivesse com voz trancada na garganta. De repente, chegamos no banhado e ele foi entrando. Eu queria falar que não podia entrar no banhado com o jipe, mas a minha voz não saía até que brutalmente ele parou o jipe, mandou eu descer no banhado e desapareceu no ar. Só ouvi a gargalhada do homem estranho, que foi rasgando o ar. Eu não sabia onde estava. Passei a noite inteira atolado no banhado. Não conseguia sair do meio dos capins Santa Fé. Só quando o dia amanheceu, que eu já estava quase morto de fome e frio, que eu consegui me mexer e fui saindo. Quando eu pisei em terra firme, eu vi que eu estava no mesmo lugar que eu peguei a carona. Olhei em volta e aquele banhado tinha desaparecido também. Vó Anastácia escutava a história atentamente e perguntou a Deolindo: Como era o homem que te deu carona? Era um homem bem branco, alto, com bastante cabelos e um riso assustador e cruel. Vó Anastácia, tomando chimarrão, exclamou: Este é o Serapião, que depois de morto anda aí assustando os negros.
Mas Serapião já morreu, dona Anastácia? Sim, mas ele ainda atormenta os negros. Era um homem muito rico, teve muitos escravos. Minha mãe Hortência foi escravizada na casa dele. Mas o senhor é homem bom, por isso conseguiu sair do banhado. Sua força e fé trouxeram o senhor de volta para a vida. A senhora é muito sabida mesmo, disse Deolindo. Se era o tal Serapião, sei, porque não conheci de perto. Só ouvi falar coisas que ele fazia para nosso povo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca mais peguei carona de ninguém. Prefiro andar léguas e léguas a pé do que passar por esse susto de novo. Deixe de bobagem, Deolindo. O senhor não é homem frouxo. Pega um barco ali e vai pescar, que o susto passa, disse-lhe a avó Anastácia, enquanto servia outra cuia de chimarrão. O ronco da avó e as águas do caico. Era um tempo em que as noites eram longas, tão longas que pareciam não ter fim. Naquela casa de pedra enorme, com paredes grossas e um forno de barro, que guardava o cheiro de pão fresco, dormíamos todos juntos. Eu, minha prima e a avó, cujo ronco ecoava como um trovão abafado pelas grossas paredes de tijolo. As abóboras já vão começar? Resmungava meio acordada, quando ouvia nossas risadas abafadas. Como dormir com aquele barulho? A mãe, ao chegar, sempre nos encontrava de olhos arregalados, ainda rindo. Vocês não dormiram? E como, mãe? Com a avó roncando que nem um cação encalhado. A casa da avó era antiga, daquelas que pareciam ter sido erguidas por mãos gigantes. Hoje está melhor, dizem, mas naquele tempo era só pedra e memória. Ficava perto do rio, onde os pescadores lançavam suas redes ao amanhecer. A avó era quem nos levava para lá e para cá, atravessando as águas num caico frágil, que balançava como se a qualquer momento fosse nos engolir. Eu era doente, meu irmão também, a irmã mais velha, menos, mas mesmo assim a mãe nos trazia sempre com pressa, sempre com medo. Quando o caico chegava ao meio do rio, ela nos deixava na margem e seguia sozinha, remando de volta para outra banda. E nós, descalços, pés rachados pelo chão áspero, chorávamos para não a deixar ir. Não vai, mãe. Mas ela ia, sempre ia. A gente vinha pelo mato, cortando o caminho entre os arbustos, evitando os olhos que podiam nos fazer mal. A avó não usava sapatos nem calça, só uma saia velha, um pano amarrado entre as pernas, como se fazia antigamente. O pai dizia que no tempo dela mulher não usava calça, e ela ria, mostrando os dentes a pouco. O marido dela era um caso à parte, preguiçoso como só. Diziam que trocou todas as terras por comida, empenhando o futuro em botecos, onde os ricos anotavam suas dívidas em cadernos sujos de gordura. E a avó lavava roupa, roupa dos ricos, justamente aqueles que agora pisavam nas terras que um dia foram dela. É para dar de comer aos filhos, ela dizia, esfregando as roupas na sanga, onde a água fria cortava como faca. O peso da roupa lavada. A minha irmã mais velha contava essa história com um riso amargo, como quem lembra de uma coisa que doía, mas que já não podia machucar mais. Foi num dia de sol forte, quando a avó estava na sanga esfregando as roupas dos ricos na água gelada que escorria entre as pedras. Ela lavava roupa para outros, porque o marido preguiçoso como era, trocara terras por comida e agora só restava o suor dela para encher a panela. A minha irmã estava por perto, ajudando a torcer as peças pesadas de algodão, quando um grupo de meninos apareceu na beirada do barranco. Eram filhos, colonos talvez, ou de algum pequeno comerciante. Gente que não passava fome, mas também não nadava em fartura. Viram a avó curvada, as mãos vermelhas de tanto esfregar, e acharam graça. Um deles gritou algo, os outros riram, e antes que alguém pudesse reagir, desceram até a beira da água, arregaçaram as calças e cagaram em cima da roupa limpa. A minha irmã, parada, os olhos arregalados de raiva e vergonha, mas a avó não gritou, não chorou, só soltou um resmungo baixo, como quem já esperava por tudo de ruim que o mundo pudesse oferecer. Safados! Então,
Com os mesmos movimentos calmos de sempre, começou a lavar tudo de novo. A fome não espera. Os filhos em casa não podiam ficar sem comer só porque alguém decidiu cuspir no trabalho dela. Então, ela lavou, torceu, estendeu, seguiu em frente como sempre fazia. E quando a vida apertava demais, quando o cansaço virava um peso nos ombros, quando a vergonha queimava mais que o sol, eu voltava para lá, para a casa de pedra, onde o ronco da avó ecoava como um canto antigo, para as margens do rio, onde o caico balançava e a água nos levava e trazia, sempre a mesma, sempre diferente. E só quem viveu pode entender isso, de uma forma dura e difícil. Ainda temos lembranças felizes desse tempo. Anil, brasa. Era um ritual sagrado. A avó acordava antes do sol, quando o frio da madrugada ainda grudava nas paredes de pedra da casa. O fogão a lenha já estava aceso, as labaredas dançando sobre o caldeirão de água que começava a chiar. Ela mergulhava as mãos na tina, onde os lençóis dos ricos boiavam como cascas de navio naufragados. Bota, Nil, fica tudo branquinho, murmurava, despejando o pó azul que transformava a água turva em algo que parecia milagre. As manchas sumiam, o pano antes amarrotado e sujo renascia, imaculado. Ela torcia cada peça com força, os músculos dos braços tensos, como cordas de viola. Depois estendia tudo no varal de arame, onde o vento batia os lençóis como velas de um navio invisível. Mas o trabalho não acabava ali. Enquanto o sol secava a roupa, ela preparava o ferro. Não era desses modernos elétricos que ligam sem esforço, era um monstro do metal pesado que devia ser alimentado com brasas vivas. A avó recolhia as cinzas quentes do fogão, abria a tampa do ferro e despejava o fogo dentro. Aquele era o segredo, o calor que não vinha da eletricidade, mas da lenha que ela mesma cortara, da labuta que nunca terminava. E então, com movimentos precisos, ela começava a passar. O cheiro do algodão queimado misturava-se ao suor que escorria por sua testa. Cada dobra era um desafio, cada prego uma vitória. Os lençóis dos outros, agora impecáveis, seriam devolvidos como se fossem novos, enquanto os nossos, remendados e gastos, cheiravam a fumaça e a trabalho. Às vezes, eu a observava em silêncio, sentado no canto da cozinha, enquanto o pé rocheava contra o pano. "Por que a senhora não deixa uma coisa mal passada?" Perguntei uma vez, criança ainda. Ela ergueu os olhos cansados, mas com um brilho teimoso. "Porque a gente pode ser pobre, meu filho, mas nunca porca." E continuou passando, transformando o suor em indignidade, o anil em pureza, a brasa em resistência. No fim do dia, quando os últimos lençóis estavam dobrados e empilhados, ela se sentava à mesa, as mãos calejadas, repousando sobre o pano de prato. O cheiro de roupa limpa enchia a casa. Era duro, era injusto, mas era dela. E de algum jeito, aquilo também era bonito. Candeeiro. O primeiro dia de férias sempre começava com o mesmo ritual. A mãe nos empurrava para o ônibus, ainda de madrugada, com um bilhete amarrado num cordão pendurado no pescoço e uma advertência: "Você só tem o dinheiro da passagem. Se passarem do ponto, não volta." Era assim. Eu e a Luciana, minha irmã, íamos sozinhos sentados no banco duro do ônibus que balançava pelas estradas de terra, até que a poeira e o cheiro de diesel nos avisasse que estávamos chegando. A avó já nos esperava no portão, os braços cruzados, o olhar severo. "Amanhã a gente acorda cedo para trabalhar." Não era ameaça, era fato. O avô professor aposentado passava os dias sentados na cadeira de balanço. A Taia era uma cadela magricela e leal, deitada a seus pés. Ele nem levantava para pegar um copo d'água. Já a avó, aquela mulher pequena e ossuda, corria o dia inteiro, da roça aos animais, da horta ao rio. Às vezes, ela nos levava para capinar na fazenda da Vitória, um lugar antigo, cercado por pinheiros altos que sussurravam com o vento. "Fiquem na sombra", ela ordenava, e a gente obedecia.
sentado sobre as árvores, enquanto ela arrancava mato com as mãos calejadas. O pagamento vinha em leite, queijo, às vezes um naco de carne seca. Era assim que ela se virava. A gente voltava para casa ao entardecer e, quando a noite caía, não havia luz elétrica, só o candeeiro de querosene que a avó guardava como tesouro. Isso aqui é só para a visita, ela dizia, apontando para o liquinho, um lampião mais fino que era só aceso em ocasiões especiais. A gente ficava com o candeeiro comum, a chama tremendo, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Com o tempo, a Luciana e eu aprendemos, antes de viajar, comprávamos 1 litro de querosene escondido. Óleo de motor, a gente chamava como se fosse contrabando. Mas a avó sabia, ela sempre sabia. Tinha seus galões de 5 litros escondidos no fundo do armário, mas deixava a gente acreditar que éramos espertos por trazer nosso combustível. Quando o estoque ficava baixo, ela anunciava: amanhã a gente vai para o outro lado do rio buscar lenha. E lá íamos nós, atravessando o riacho de água gelada, carregando os galhos que ela já havia cortado e deixado secando. A avó, mesmo com seus quase 60 anos, ainda andava rápido, mais rápido que nós dois juntos. Levantava antes do sol e só parava quando a lua já estava alta no céu. Nessas noites, eu e a Luciana nos amontoávamos no mesmo colchão, ouvindo o ranger da casa, o farfalhar dos pinheiros lá fora. O candeeiro ficava aceso até a gente adormecer, e mesmo no escuro, dava para sentir o cheiro do querosene e da terra misturados. Vem chegando alguém. Vem chegando alguém. A avó tinha ouvidos de coruja. Às vezes, quando a noite estava mais quieta que de costume, ela erguia a cabeça do travesseiro e anunciava no escuro: tá chegando um carro aí. Eu e a Luciana, já acostumados, nem questionávamos mais. Como ela sabia? O som do motor ainda nem tinha chegado na porteira, mas ela já estava em pé, acendendo o fogão, a lenha, preparando café e pão, no mesmo movimento certeiro. Acho que é o Valdir. E era sempre era o Valdir. O velho amigo de Viamão aparecia como um fantasma da madrugada. O carro dele encostando exatamente 5 minutos depois do anúncio da avó. Ela já tinha a mesa posta, a cama arrumada para quem quisesse dormir e um caldo quente fumegando na panela antes mesmo do primeiro bom dia. A avó só parava quando todo mundo estava acomodado. Só então ela sumia no canto mais escuro da casa para se lavar. Eu nunca a vi tomar banho. Ela fazia questão que a gente fosse primeiro, especialmente no inverno, quando nos enfiava em blusões de lã remendados, cada pedaço de uma cor, como se fôssemos bonecos de retalhos. A água era outra luta. A gente carregava baldes pesados num pau forte, equilibrando como podia entre as pedras do caminho até o poço escondido no mato, perto da porteira. Não havia prefeitura, não havia posto de saúde. Aquele lugar não existia no mapa. Os únicos que sabiam daqueles cantos eram os pescadores e a gente mesmo. Quando a doença vinha, era outra jornada. Eu e meu irmão éramos os mais enfermos, ele especialmente com seus ossos que pareciam de vidro. Bastava um tropeção e o braço dele virava uma mola solta, dobrando em ângulos que não deviam. Luto. Ela era uma mulher de regras rígidas. Em sua casa, o luto não era apenas uma demonstração de respeito pela morte, era um ritual quase sagrado, um código transmitido de geração em geração. Quando a morte batia a porta, ela fechava a casa para o mundo. Durante 7 dias, o silêncio reinava absoluto, sem rádio, sem riso, sem qualquer sinal de vida que pudesse contradizer a presença da morte. As roupas claras, vestidos floridos, camisas impecavelmente brancas dos domingos eram todas destinadas ao caldeirão de anil, onde ferviam até se tingirem de negro, o negro da noite sem lua. As vizinhas observavam aquele ritual como uma mistura de espanto e desaprovação. Isso não presta, dona Marta, diziam, balançando a cabeça, ao verem a mulher mergulhar até as roupas íntimas no tingimento. É tradição, ela respondia com firmeza, esfregando um vestido que por
da cunhada, agora transformada em azul escuro profundo. Suas mãos cingidas pelo anil carregavam não apenas a cor, mas o peso das memórias do que havia sido perdido. Na sala principal, o corpo do filho mais novo jazia sobre o bloco de madeira improvisado, coberto por um lençol branco e parecia iluminar sob a luz trêmula do candeeiro. As crianças, privadas de brincar, sentavam-se em filas silenciosas ao redor da sala, seus olhares curiosos fixos nos adultos que sussurravam histórias sobre o falecido. A atmosfera era carregada, como se o ar estivesse preso pela gravidade da perda. A avó Chica, de pé num canto da sala, rezava em voz baixa as palavras de suas orações, misturando-se aos murmúrios dos visitantes. Sua presença era uma âncora, um símbolo de força em meio à tempestade de dor que permeava a casa. Enquanto isso, a tia Isa mantinha-se ocupada na cozinha, com um bule de café constantemente ao fogo, garantindo que os parentes que vinham de longe fossem recebidos com hospitalidade. Alguns chegavam a pé, outros de carroça, e os mais distantes vinham de ônibus. Não importava o meio de transporte, todos traziam consigo o preto em suas vestes, como um uniforme de tristeza compartilhada. No sétimo dia, conforme as regras de Dona Marta, as portas finalmente se abriam para o mundo. A luz do sol atravessava janelas que haviam permanecido fechadas, iluminando a casa e as cicatrizes invisíveis que o luto deixara em seus moradores. As roupas do morto eram então repartidas entre os parentes mais próximos, cada peça carregado de fragmentos da memória de quem já não estava ali. Dona Marta, por fim, reunia coragem para lavar as mãos no balde de água fria que seus netos haviam trazido do poço. Era um gesto simbólico, um ato de purificação e, ao mesmo tempo, de aceitação. Com o rádio tocando baixinho, como se ainda respeitasse a dor que lentamente dava lugar à vida, os moradores da casa começavam a retomar suas rotinas. Mas o preto das roupas nunca saía por completo. Uma lembrança persistente de que, apesar de tudo, certas marcas da perda permanecem. O cavalo que sabia voltar. Seu Remo era um homem marcado pelos vícios e pelo silêncio. As palavras que saíam de sua boca eram poucas, quase sempre entrecortadas pelo cheiro forte da cachaça. Nos fins de semana, ele desaparecia nos botecos de Viamão, onde o tempo parecia parar e o dinheiro evaporava. Só voltava para casa quando o bolso estava vazio ou quando a bebida o derrubava. Mas havia algo que o diferenciava: o cavalo. O animal, velho e sábio, era mais que um companheiro, era um guia, um guardião. Conhecia o caminho de casa melhor que o próprio dono. Quando seu remo caía na carroça, bêbado e roncando, o cavalo assumia o comando, puxava devagar com passos cuidadosos, desviando de buracos e pedras até alcançar o terreiro da casa. Lá, dona Irsa o esperava sempre com os braços cruzados e um rolo de massa na mão, como se fosse uma extensão de sua autoridade. Filho da cachaça, ela gritava enquanto o arrastava para dentro, com uma mistura de raiva e resignação. Mas uma noite algo mudou. Seu remo chegou diferente, não era apenas a embriaguez habitual. Havia uma fúria em seus olhos vermelhos como brasas, alimentada pelo álcool e por algo mais profundo. Ele carregava uma faca na mão e seu corpo balançava entre a ameaça e a instabilidade. Dona Isa, firme como sempre, não recuou. Tu vai me matar, é? Ela perguntou, encarando, sem medo. O silêncio que se seguiu foi cortado por um movimento rápido. Antes que ele pudesse responder, ela arrancou-lhe a faca com um golpe seco, deixando no chão sangrando e derrotado. A casa, que já havia testemunhado tantas noites de tensão, parecia respirar aliviada. Na manhã seguinte, seu remo acordou com o rosto inchado e a cabeça pesada. A carroça estava à porta, como sempre, e o cavalo bufava impaciente, como se dissesse: "Vamos de novo." Mas desta vez, algo havia mudado. Seu remo, sem coragem de encarar o animal ou a esposa, decidiu ir a pé.
Seus passos eram lentos, carregados de vergonha e reflexão, enquanto o cavalo o observava, talvez com um misto de pena e sabedoria. A casa da avó Chica. A casa da avó Chica não era como as outras. Não havia quartos com portas fechadas ou camas bem alinhadas. Havia cantos, pequenos refúgios improvisados, ocupados por filhos, netos, sobrinhos e até agregados, que apareciam e nunca mais iam embora. Cada canto contava uma história. Cada colchão no chão parecia guardar os segredos de quem dormia sobre ele. À noite, o silêncio era quebrado pelo som de respirações entrelaçadas, um coro desorganizado de vida compartilhada. Nos dias de inverno, a casa transformava-se em um casulo, abrigando todos em um emaranhado de corpos. Dormiam amontoados, cobertos por blusões de lã remendados, tantas vezes que as cores originais já não podiam ser reconhecidas. O cheiro das roupas, misturado ao aroma da madeira queimando no fogão, criava uma sensação de acolhimento que nenhum luxo poderia proporcionar. No verão, porém, as crianças fugiam para o rio logo ao nascer do sol. Lá, riam, brincavam e tomavam banho escondidos, disputando espaço com as cobras d'água que se aproximavam para se alimentar das pitangas caídas à margem. As risadas ecoavam pela mata como se o rio fosse um parque exclusivo das suas aventuras. Não havia geladeira. A carne, cuidadosamente guardada em latas de banha, era enterrada no chão como se fosse um tesouro escondido. Quando desenterrada, trazia consigo não apenas sustento, mas também histórias contadas pelas mãos calejadas que haviam sovado o pão à mão. Esse pão assado no fogão a lenha era quase uma celebração em si, comido ainda quente, lambuzado, com banha derretida. Cada pedaço parecia ser um pedaço do próprio amor que unia aquela família. À noite, a casa ganhava vida de um jeito peculiar. Os homens chegavam do trabalho ou das ruas trazendo garrafões de cachaça comprados no armazém em troca de um dia de esforço, ou mais frequentemente de promessas que não sabiam se poderiam cumprir. O peso das garrafas nas mãos era menor que o peso nas costas que haviam carregado durante o dia. Já as mulheres, eternamente vigilantes, preparavam um café forte, encorpado no fogão, enchendo a sala com um cheiro que era quase sinônimo de aconchego. Sentadas ao redor da mesa ou em bancos espalhados pela cozinha, contavam histórias, falavam de tempos passados, de amores perdidos, de conquistas pequenas, enquanto os mortos eram lembrados em voz baixa, como se fosse parte do presente que nunca se foi. Era pobreza? Sim, era. As paredes da casa não escondiam suas rachaduras e o chão de terra batida contava mais sobre dificuldade do que sobre beleza. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo inteiro, um mundo onde ninguém passava fome, não porque havia muito, mas porque o pouco era compartilhado. Um mundo onde a falta de espaço era preenchida pela abundância de afeto. Ali, cada pessoa tinha um lugar, talvez não um quarto, mas certamente um canto, e naquele canto contava calor, histórias e um pertencimento que nem o tempo poderia apagar. Feijão com laranja. A cozinha da avó Anastácia era um mundo à parte, onde as regras do bom senso não entravam. Enquanto as outras mulheres da família preparavam o básico, pão com banha, café engrossado com bolacha, ela inventava combinações que faziam os netos torcerem o nariz. Vó, isso não vai junto? Protestava a pequena Mariana encarando o prato de feijão com gomas de laranja azeda. Prova antes de reclamar, respondia a avó, com um sorriso que mostrava os poucos dentes que lhe restavam. Era verdade que o gosto era estranho no começo, o doce e amargo da fruta cortando o encorpado do feijão. Mas depois da terceira colherada, algo acontecia. O paladar se acostumava e o que antes parecia absurdo virava uma espécie de magia. As vizinhas cochichavam. Essa Anastácia sempre foi esquisita. Quem em sã consciência mistura fruta com feijão? Mas elas não sabiam que aquelas combinações vinham de tempos mais duros, quando a criatividade era o único tempero disponível. A avó
aprender a cozinhar na escassez, transformando restos em banquetes. O verdadeiro poder daquelas receitas, porém, se revelou quando Mariana adoeceu gravemente, febre alta, tosse que não passava. A mãe já falava em levar para o médico na cidade quando a avó apareceu com uma caneca fumegante, gemada de açúcar e café coado em meia de nylon. Anunciou como se fosse a coisa mais normal do mundo. O cheiro era forte, quase desagradável, mas Mariana bebeu e no dia seguinte a febre baixara. Em 3 dias estava correndo pelo quintal como se nada tivesse acontecido. Anos depois, já adulta e morando na cidade, Mariana tentou reproduzir as receitas da avó. Comprou os mesmos ingredientes, seguiu as instruções à risca, mas o feijão com laranja nunca tinha o mesmo gosto. A chamada não curava como antes. Faltava algo que não estava nas medidas ou nos ingredientes. Faltava o quintal de terra batida, onde cresciam pés de laranja. Faltava o fogão a lenha, que deixava tudo com cheiro de fumaça. Faltava a mão calejada da avó, que sabia exatamente quando a mistura estava no ponto. Na última vez que visitou a casa da infância, agora vazia, Mariana colheu uma laranja do pé que ainda resistia no quintal. Levou a boca e fechou os olhos. Por um instante, quase conseguiu sentir o gosto agridoce daquelas tardes, quando a vida era mais simples, mais dura e infinitamente mais saborosa. Alguma coisa de fato, só a avó sabia. E agora eram memórias que Mariana guardaria para sempre, como receitas secretas escritas não no papel, mas no coração. O cheiro do pão da avó Anastácia. Zadia Heloísa dos Santos, de 61 anos, ainda lembra como se fosse ontem dos fins de semana na casa da avó Anastácia, no Quilombo. Ela e os irmãos, 3 meninas e um menino, mal podiam esperar pelo sábado, quando deixavam para trás as obrigações da semana e mergulhavam no mundo da avó, onde tudo tinha gosto de liberdade e farinha de mandioca. A casa de chão batido cheirava a lenha queimada e pão dourado saindo do forno de barro. A avó não admitia calça nas netas, moça direita usa vestido, e elas reclamavam, mas obedeciam, porque ninguém desafiava Anastácia. Quando o rio Gravataí inchava com as chuvas, atravessavam de barco as águas barrentas, balançando a embarcação, enquanto riam, fingindo não ter medo. As maceiras próximas ao quilombo eram tentação, mas o fruto vermelho era doce demais para resistir, e as crianças roubavam, algumas escondidas, mastigando rápido antes que alguém as visse. Os domingos eram de encontros e de confusão. Quando os remanescentes de Viamão chegavam, sempre havia um bate-boca com os de Gravataí, e logo os adultos gritavam, separando brigas que as crianças observavam de longe, arregalando os olhos. Mas nada durava muito, porque a avó botava a mesa e ali não havia discussão. Quem não come, não brinca. E todos comiam, mesmo o feijão mais salgado ou o angu, que insistiam em não gostar. Quando a avó morreu, o velório foi cheio, gente de todo canto, choro, reza e café coado. Zadir e os irmãos choraram. É claro, mas a morte ainda era um conceito distante para quem tinha sangue pulando nas veias. Entre um pranto e outro viravam as costas e saíam correndo, brincando de esconde-esconde entre as cadeiras, até que alguém os puxava de volta, resmungando: respeitem a avó. Anos depois, Zadir só precisava fechar os olhos para sentir o cheiro do pão da avó Anastácia. E mesmo sem forno de barro, o rio transbordando, ela sabia, o quilombo ainda vivia, nas histórias que contava, no vestido que preferia e no gosto roubado das maçãs, doces como a infância que nunca se foi. Yo! Yo!